Olá pessoal do Me Salva, continuando então nossa série de aulas sobre eletrostática, nessa aula a gente vai falar sobre a lei de Coulomb. A ideia básica da lei de Coulomb é o seguinte: se tu tem aqui duas cargas, por exemplo, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, a gente sabe que entre cargas de mesmo sinal existe uma força de repulsão. Então essas cargas aqui estão se repelindo com uma certa força, essas cargas aqui também estariam se repelindo com uma certa força. E se eu, por exemplo, pegar duas cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, elas estão se atraindo com uma certa força. A lei de Coulomb serve justamente para tu calcular quanto que vale essa força entre cargas pontuais. Só para deixar claro, tá, gente, o que é uma carga pontual ou pontiforme, tá? Como o nome diz, pontual ou pontiforme, é um ponto com carga, como o nome diz. A lei de Coulomb só funciona se eu estiver falando de um objeto, se o objeto que tem carga elétrica é praticamente um pontinho, ou seja, que ele tem um tamanho desprezível. Só para chamar a atenção, tá? Eu não estou falando que o valor da carga tem que ser pequeno, pode ser 1 milhão de coulombs, mas o objeto que contém essa carga tem que ter um tamanho desprezível, tá? Então a lei de Coulomb só funciona quando eu posso ignorar o tamanho do objeto. Isso vai depender do problema, tá? Mas vai ficar bem claro. Enfim, se eu estou falando de um objeto de tamanho desprezível, eu posso usar a lei de Coulomb para calcular o valor da força. E como que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz que a força entre duas cargas, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui a carga 1, aqui a carga 2. Entre elas existe uma certa distância d. O valor da força entre essas cargas é K, que eu já explico o que é, vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá, aqui a gente sempre usa unidades padrão, tá? Então as cargas têm que estar em coulombs, a distância vai estar em metros e a força vai dar em newtons, unidade desse de força. Reparem, tá, gente, que essas cargas estão em módulo aqui na fórmula. O que isso quer dizer? Que tu não precisa colocar o sinal, tá? Não precisa do sinal. Tu usa o sinal para saber se é atração ou repulsão, mas para o valor da força só importa o valor da carga, tá? Então se a carga for menos 2, na formulinha tu pode colocar só 2. E esse K aqui, o que é isso? A ideia básica, tá, é mais ou menos o seguinte. O K é o que a gente chama de constante elétrica do meio. Como assim? Se eu tenho duas cargas, elas estão fazendo força uma na outra, e elas estão, sei lá, no vácuo, elas estão se empurrando com uma certa força. Se tu colocar elas, não sei, embaixo da água, dentro do xixi, tu vai notar que o valor dessa força vai mudar. O lugar onde estão essas cargas influencia no valor da força. O K é só um número que está aqui que vai incluir a influência do meio, do lugar onde essas cargas estão. Se tu estiver no vácuo, que é o caso mais comum, o K do vácuo é aproximadamente 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade do K. Se tu estiver embaixo da água ou coisa assim, o valor do K vai mudar, o exercício vai ter que te dizer. Mas normalmente as cargas estão no vácuo, tá? Inclusive se o exercício não fala nada, a princípio a gente normalmente usa esse valor aqui como se não tivesse nada entre as cargas. Normalmente, mas o ideal seria que o exercício dissesse que as cargas estão no vácuo. Vamos fazer um exemplo aqui então, tá? Só para começar a trabalhar com a lei de Coulomb. Então vamos começar com um exemplo idiota, tá? Por mais simples que ele pareça, normalmente esses exemplos são os melhores. Então olha só, vamos dizer que eu tenho duas cargas aqui, 1 Coulomb e 1 Coulomb, separadas por uma distância de 1 metro entre elas, eu quero saber a força. Assim, gente, sempre que tu está falando de força elétrica, tem duas coisas que tu tem que saber fazer. Tu tem que saber desenhar a força e achar o valor, tá? As duas coisas são igualmente importantes. Desenhar a força aqui é bem fácil, né? As cargas têm o mesmo sinal, essa força é de repulsão. Então aqui eu tenho uma força F. E o valor dessa força a gente acha então pela lei de Coulomb, tá? A gente acabou de ver. K vezes o valor da primeira vezes o valor da segunda dividido pela distância entre elas ao quadrado. Vou fazer aqui. Então o valor da força fica K. No princípio vou supor que elas estão no vácuo. Então 9 vezes 10 na 9. Vezes o valor da primeira carga, que é 1. O valor da segunda, que é 1, dividido pela distância entre elas, que também é 1 ao quadrado por causa da formulinha. Isso aqui vai ficar 9 vezes 10 na 9 vezes 1 dividido por 1, vai dar 9 vezes 10 na 9, o que? Newtons, né?
unidade de força. Isso significa o quê? Que essa força vale 9 vezes 10 na 9 e essa força vale 9 vezes 10 na 9. Notem que tu tem sempre duas forças e uma formulinha, porque tu sempre acha já a força nas duas, é sempre igual. Mesmo que essas cargas sejam diferentes, tá? A força que tu acha é a força nessa e nessa. Isso é a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. A força que a primeira faz na segunda é igual à força que a segunda faz na primeira. Então, enfim, essas duas forças são sempre iguais, tu acha elas usando a formulinha. Se, por exemplo, agora eu tiver uma situação bem parecida, só que ao invés de mais um e mais um, eu tenho mais um e menos um. Eu só troquei o sinal de uma das cargas. Tá, e daí? O que isso muda? Será que vai mudar o valor da força? Não, né? Porque o valor da força depende das cargas em módulo, ou seja, o sinal das cargas não influencia no valor da força. E os valores das cargas são os mesmos, 1 e 1. A única coisa que muda é o seguinte, como aqui é mais 1 e aqui é menos 1, agora a força é de atração. Mas mudar o sinal não influencia no valor, então eu sei que a resposta vai continuar sendo a mesma, vai ser 9 vezes 10 na 9 newtons. Tá? Então a ideia básica por trás da lei de Coulomb é bem simples, tá? Lembrar da formulinha, cuidar as unidades, lembrar também que o K depende do meio, tá? É muito importante que depois de ver essa aula, vocês vejam a aula seguinte, tá? De continuação de lei de Coulomb, onde eu vou discutir as proporções, o que é diretamente proporcional, como que cada termo influencia no resultado. Mas então tá, muito obrigado pela atenção e até a próxima.